Bueno, ahora sí, vamos a dar por inicio. Vamos iniciar agora, em forma oficial, esse webinário. Muito obrigado a todos por estar aqui conosco, por se somar ao nosso ciclo de webinários. Nessa ocasião, vamos ter o assunto de desenvolvimento front-end, os primeiros passos. Vão falar a partir de um design, de um aplicativo, e vamos ver como essa implementação é feita na Genexus, respeitando os princípios de design. Para essa palestra, vai nos acompanhar Cecília Passalacqua, Cecília Fernandes e Nicolás Câmara. Sem mais, então, dou a palavra e lembrem que temos interpretação simultânea para inglês e português. Para isso, tem que clicar no ícone de interpretação para poder escolher o idioma desejado. E depois da apresentação, vamos ter uma instância de perguntas e respostas, onde vocês vão poder consultar os palestrantes sobre algumas questões que tenham sobre a apresentação. Então, muito obrigado e vamos em frente. Obrigada, Aníbal, e a todos por estar aqui conosco. Uma convocatória muito grande para esse webinário que nos deixa muito contentes e reafirma algumas questões que pensávamos sobre a necessidade da comunidade Genexus de saber mais, se conhecer mais e ter melhores ferramentas de front-end. Então, vamos trabalhar um pouco a respeito. Antes de mais nada, dizer que esse webinário é encabeçado por duas Cecílias. Portanto, quando falem de Chechu, vou ser eu. Quando falemos de Ceci, vai ser Cecília Fernandes. Para uma questão de ordem, saibam quem é quem. Também comentar que estamos começando a fazer um design de curso de front-end, embora entendamos que há vários cursos que trabalham na parte de front-end na Genexus, nos interessava armar e ter um design estratégico apenas de front-end para Genexus. Portanto, queríamos compartilhar nesse webinário o que trabalhamos, o que estamos avançando, pesquisando e o que achamos e reafirmamos que é uma necessidade de toda a comunidade. Não temos, claro, porque não sabíamos como segmentar a convocatória com o conhecimento das pessoas que vão participar do webinário. Portanto, o que vamos comentar é que vamos ir de zero. Se alguém tem algum conhecimento de front-end da Genexus, talvez existam partes que sejam básicas, porém, para nivelá-los e pensar que ninguém tem conhecimento, vamos ir do início, passo a passo. Também, bom, qual a agenda da sessão de hoje, como vamos trabalhar? Vamos trabalhar primeiro, dando contexto sobre as opções e formas que temos de incluir design na Genexus. Depois, sobre boas práticas na relação designer-desenvolvedor front-end. Vamos trabalhar com um estudo de caso, comparando, pequeno, simples, porém vai nos dar vários conhecimentos de forma transversal, também um recap de tudo que fizemos e também vamos abrir um espaço de perguntas, como o Aníbal falava. Na primeira parte, o que queríamos fazer é dar contexto sobre as ferramentas que hoje temos na Genexus para implementar designs. Indo para algo mais simples, quando eu penso como designer, ou penso o papel de front-end, penso que vai ser a pessoa que vai dar vida ao meu design, vai fazer que ele seja funcional. Quando eu estou trabalhando num produto digital, por exemplo, eu vou fazer um design de um botão, mas quem vai se encarregar de que ele implementado fique esteticamente igual ao que eu fiz o design, mas que leve para o lugar certo, vai ser esse desenvolvedor front-end. Então, nós na Genexus fizemos vários designs para as ferramentas de design. Front-end, quando falamos de front-end, falamos de implementar de zero. Mas também queríamos, nesse webinário, contar outras opções que temos que dependem do projeto, necessidades, os requisitos do projeto, os tempos, tudo isso vai ajudar a pensar qual a melhor estratégia para abordar da Genexus a parte de front-end. Então, como resumo, porque eu não quero me estender nessa parte, dizer e comentar 3 opções a mais, mas essas são as que eu considero
não mais importante, porém mais usadas dentro das anexos para poder implementar design. Unânimo é uma delas, que se vocês conhecem alguma coisa da anexos, já ouviram falar, logicamente, que é um sistema de design pensado para ser um sistema multi-experiência, projetos grandes, que seja atualizável, e que nesse momento é o sistema de design default, que tem as anexos. Depois o import, que é uma ferramenta que permite aos designers entregar um arquivo editável de design e que seja importado de forma automática nas anexos com algumas considerações que temos que fazer, porém que as anexos possam interpretar o que foi desenhado, o que foi projetado de forma simples, fiel, na hora de gerar ao menos um protótipo ou o primeiro protótipo funcional. E depois, a parte de front-end, o que eu falava no início, front-end para nós é implementar de zero um design, trabalha com um designer, e implementar nas anexos sobre uma KB vazia o design. Para isso, temos uma bateria de ferramentas e de processos que nos ajudam para fazer essa implementação. Como este tema é muito importante, geramos muito conteúdo nos últimos anos, eu queria compartilhar essas palestras que são do ano passado, de DICE, que vimos no ano passado, onde são abordadas essas estratégias no início faladas e outras que também são muito importantes. Se fazem o escaneio do código QR, vão diretamente à página de live, onde vão ter todas essas palestras. Essas são sugestões que cada uma aborda uma estratégia diferente e achava que era interessante ter aqui. Então, com base nisso de que dizia, de que front-end vai ser aquele que leve a vida ao meu design, devemos considerar a importância de entregar um arquivo como designers entendível para que o front-end não tenha que interpretá-lo nem tomar decisões de design que não correspondem. Então, temos uma série de boas práticas que podemos fazer para justamente fazer que esse arquivo seja mais técnico e ajude o papel do front-end a entender o que eu pensei ou eu desenhei. Uma coisa importante para mim é a organização do arquivo. Quando falo de organização, falo designação das camadas, como agrupo os conteúdos, se tenho elementos repetidos várias vezes, e fazer o componente. Essa é a organização e estrutura desse arquivo. Outra coisa que eu posso fazer como designer é fazer um overview de todas as minhas telas e pensar em chave como posso facilitar a implementação em front-end. Por exemplo, podemos ver no caso de que temos para aqui. Se eu tenho 4 telas que na estrutura são semelhantes, e mudam algumas pequenas questões, talvez possa prescindir de fazer essas mudanças e deixar as páginas o mais semelhantes possível na estrutura e alguns elementos para que o front-end possa utilizar isso como uma master page ou master panel e simplificar o trabalho. Para mim é importante, como designer, não fazer um curso de front-end, porém sim ter os conceitos básicos para poder ver do design como posso simplificar depois a implementação. Às vezes são mudanças simples que resolvem muitos problemas. Outra coisa que para mim é base e que vai de mãos dadas com a organização do arquivo é criar estilos de textos e cores. Por exemplo, ao mês, Figma já com uma feature nova. Figma, para quem não sabe, é a ferramenta principal para gerar produtos digitais do ponto de vista do design. E tem umas novas features que permitem que os designers definam coisas como variáveis, comportamentos de botões. Tem uma tendência na indústria a que os designs sejam cada vez mais técnicos. As ferramentas de design, inclusive, estão incluindo novas features para nós podermos entregar arquivos finais que sejam mais detalhados e que evitem que o front-end tenha que supor ou pensar ou revisar arquivos para saber quantas cores há, etc. Essas novas features nós não utilizamos porque estão em modo beta, porém há anteriores que criam textos e cores. Com isso, eu já dou muita informação ao front-end
e evito um monte de tempo de ter que revisar os meus arquivos. Outra coisa interessante é a de componentizar elementos, se são elementos que vão se repetir ao longo de muitas telas. Tem um footer que se repete em 5 telas. O que eu faço? Defino como um componente e vou colocando cada uma das telas. Isso vai permitir a front-end depois perceber que pode gerar com extensive e que não pode gerar com ele. Antes de passar o próximo slide, vou fazer uma mudança aqui de tela, assim mostro o arquivo que achei interessante também vê-lo junto com vocês. O arquivo que vamos trabalhar hoje é esse aqui. Então, isso que eu ia mencionando agora no slide anterior, como organizar esse arquivo, de tê-lo ordenado por telas, até ter cada um dos frames nomeados, designados como deve ser, aqui há alguns que não se visualizam, mas cada um dos elementos também. Se eu tenho componentes, isso que estávamos vendo, por exemplo, se eu tenho um componente, um footer, um call to action, algum botão que vai se repetir em várias telas, ir defini-lo diretamente como um componente. Outra coisa importante é se os botões vão ter estados, vão ter comportamentos diferentes conforme o que esteja acontecendo também, eu tenho que definir o melhor possível estabelecido para que o front-end não tenha que pensar o que acontece quando o botão está ativado, quando está default, muda, é a mesma coisa, etc. Outra coisa importante é que se eu vou para o front, eu posso ir para a seção, essa coluna, onde vai mostrar todas as cores utilizadas no front. E são essas cores já definidas num estilo. Também tenho definido os estilos de texto. Se eu estou com esse texto, eu sei que é geral. Ou tenho os títulos, H1, H2, tablet ou default, cards. Se eu componentizo e organizo em estilos todas as informações, economizo muito trabalho para o desenvolvedor front-end. Outra coisa que eu queria mostrar é um plugin, porque se nós tocamos o frame, apenas permite ver a cor, porém não mostra os textos. Os textos, eu tenho que entrar e visualizar o estilo, e entrar para o estilo para ver que tipografia, ponto tem. Mas há um plugin de Figma, que se chama Style Organizer, que eu posso pedir que escaneie uma página e vai escanear em 2F. As cores incluídas na página vai dizer se essas cores estão definidas no estilo ou não. Por exemplo, esse aqui diz que não tem um estilo designado. Então, eu posso pensar, bom, antes de entregar isso para o front-end, eu vou definir esses estilos para não misturar. E esse plugin também mostra os textos e diz quais os textos que estão nessa tela e as propriedades de cada um deles, e novamente, se esses textos têm um estilo designado ou se ainda não tem estilo designado. Então, esse plugin, que é fácil de usar aos designers, ajuda para conferir o arquivo antes de compartilhá-lo com o front-end. Ceci, vai você. Por último, para fechar essa parte de contexto, é muito importante o vínculo que tenhamos com o desenvolvedor, com back-end, front-end. A essa altura, sabemos que o produto digital atravessa muitos papéis, muitas funções, pessoas. É necessário que nós sejamos envolvidos no processo do research até a implementação final. O produto é o produto único, nos envolvemos todos no processo todo, e para isso é importante ter uma boa comunicação. Para ter uma boa comunicação, que devemos tentar fazer entender o papel do outro, também trabalhar com convenções, palavras que façam sentido para ambos papéis, e também discutir como uma decisão para tomar que não está bem desenhada, ou do design, eu não posso dizer o que quero fazer. Então, ter esse momento de discussão e tentar ver qual o gap entre design e desenvolvedor.
Bom, então, se você vai continuar, ela vai ser a front-end, eu sou a designer e eu entreguei o arquivo sistematizado, com erros, talvez ela vai me ficar brava, porém, ela vai falar então agora e como ela faria parte da implementação, assim que tem o arquivo. Muito obrigado, estão me ouvindo bem? Bom, agora o que eu fiz aqui, eu vou começar a trabalhar, porque muito do conteúdo que queremos trabalhar hoje, eu coloquei um do lado da outra, 3 das 4 telas que a Chechu tinha feito o design, porque é a primeira coisa que a gente faz no lugar do front-end, que é um pouco analisar as telas para ver a navegação, como se navega e a regularidade que surge. Aqui, por exemplo, a primeira coisa, uma coisa que eu não falei é que o aplicativo que vamos desenvolver é de ser com uma KV vazia e o que vamos fazer é desenvolver o aplicativo para o web Angular. Por que Angular? Porque é o mais moderno, para onde aponta a questão. Então, vamos usar e porque permite nos focarmos em multiplataforma. Como sabemos, para desenvolver um aplicativo Angular, vamos trabalhar com o mesmo tipo de objeto que depois vai fazer o aplicativo nativo. Então, vamos nos centrar agora no aplicativo Angular, tamanho de tela, web Angular, escritório, oficina. A demo vamos fazer com essas características, porém as ideias são depois para obter uma versão 1 do aplicativo. E depois vamos continuar a trabalhar desenvolvendo, implementando o resto dos tamanhos e depois passando ao aplicativo nativo, se também queremos ter um aplicativo nativo. Então, com essas considerações, começamos vendo essas 3 telas. Já vemos várias questões a trabalhar. Primeiro, vemos que essas partes que estão aqui mostradas fazem parte do design estático. Temos um header e um footer, que vão compartilhar todas as páginas. Portanto, essas partes vamos implementar no Master Painel. Depois, temos o que são as informações específicas de cada página. Então, esses vão ser nossos próprios painéis, especificamente. Então, como vamos iniciar? Vamos iniciar por implementar o painel Home. Vamos começar pelo Home. A ideia disso é mostrar como eu não posso saber que não sabe nada de como implementar design, vamos nos focalizar numa parte para aproveitar e explicar os diferentes jogadores que participam no desenvolvimento dos aplicativos quanto ao front-end. Então, vamos começar pelo Home Panel. Eu vou passar aqui para o vídeo que eu armei para não perder tempo. E aqui vamos começar com a KB vazia. Vou começar criando um módulo para ordenar Angular, um folder aqui dentro. Interface, e vamos iniciar por criar nosso primeiro objeto Painel Home. O que vamos implementar então no Home é essa parte daqui. Já podemos ver que as informações mostradas podem ser agrupadas numa tabela que tenha 2 filas. Uma primeira fila onde se vê o botão e o texto, e a segunda fila que nós vamos implementar, já eu vou dizendo, depois vocês passem, onde tem as partes. Então, a primeira coisa que sabemos, então, vamos observar quanto vai ter de altura essa primeira fila da tabela, 712 pixels. Então, estamos em Figma. Voltamos a Genexus. Temos a main table, que todo painel se cria por default, com uma tabela principal. Só um minutinho. Então, que é a primeira coisa que eu vou fazer? Insertar uma fila nessa tabela. Aqui tinha uma, agora tenho 2. Aqui cobra especial importância essa propriedade, que o que permite indicar qual a altura de cada uma das filas. Como vemos, tem 2 valores padrões, que são esses PD, que correspondem à Platform Default.
Cada plataforma tem um default. Para o caso do Angular é 64 pixels, vai depender do tipo de plataforma. Mas está esse valor, mas nós, além disso, temos mais duas unidades de medidas, percentual e dips, que são abstração do pixel. Então, aqui vamos colocar 712 dips para a primeira fila. Os dips correspondem, um dip é igual a um pixel. Então, seria a mesma coisa colocar dips ou pixel. Essas propriedades aceitam dips. Eu falo isso porque depois vamos ver que podemos colocar pixels em vez de dips e a mesma coisa. E depois, para a segunda fila, vamos dizer que ocupe 100% restantes, ou seja, do height total da página, 712 dips ou pixels vão corresponder à primeira fila e 100% restante à segunda. Bem, agora, como vamos nos centrar em implementar esse bloco de informação, vamos ver como refletimos isso no painel. Se observarmos aqui, podemos ver que poderíamos pensar, temos dois grandes blocos de informações, esse aqui que surge à esquerda, que aqui está junto, e esse texto à direita. Mas, além disso, vemos em Figma que está mostrando os espaços entre os componentes, entre os elementos. Por exemplo, vemos que vamos ter um espaço de 100 dips ou pixels na esquerda, no meio de 80 e à direita um de 100. Então, já podemos pensar que vamos ter que colocar uma tabela para a segunda fila, que é o que estamos aqui inserindo, com 5 colunas. As colunas para dar espaço e para propriamente estar os controles com as informações que nós queremos. Aí temos a tabela com as 5 colunas que estão inseridas dentro da primeira fila da tabela principal. O que fazemos? Podemos ver que surge na propriedade com style, column style, similar rows style, que padrão mostra que cada coluna vai ter uma largura de 20% da largura total do campo onde esteja essa tabela. Que qual é? É a fila principal, a primeira fila da main table. Então, o que vamos fazer? A primeira coisa é colocar 100 dips para a primeira coluna, porque é no espaço que queríamos deixar à esquerda, 100 para a coluna última. A terceira iria ser da espaço intermediária de 80, e depois tínhamos a segunda coluna e a quarta coluna, que era para as informações propriamente ditas. Não observamos detalhadamente no Figma, mas queremos dizer que cada coluna tenha 50% restantes. De novo, restante de quê? Então, aí vemos como ficou a definição. E depois, se vamos para a propriedade Rows Style, estamos numa tabela posicionados, uma tabela que tem apenas uma única fila. Quanto queremos que seja a altura dessa fila? Não queremos que seja PD, que seria Platform Default, que seria Angular 64 dips, mas queremos que ocupe 100% de quem? Daquele que contém. E quem é? É a fila 1 da main table. Aí vemos como colocou 100% sem height da tabela. E se formos, subimos para um nível e editamos a tabela na qual está essa tabela subordinada, vemos que quanto era a altura, 712 dips, que era o que estabelecemos em primeiro termo. Então, assim começamos a trabalhar. O que vamos fazer? Inserir uma tabela para a segunda coluna e um text block para a quarta, que vão representar justamente esses dois elementos de informação. Uma tabela, porque tem outros controles que estamos vendo aqui, e vamos ver que essa tabela vai estar com X espaço, ou alinhada, no meio, verticalmente, e essa outra que vai ser de text block também. Então, voltamos para a Nexus e que tem. Vemos que essa tabela, por estar dentro de outra tabela,
dentro de um campo, vemos surgir esse grupo Cell Information, as propriedades da tabela, e entre essas propriedades temos a propriedade Vertical Align, e vamos dizer que se alinhe no meio. E para o Text Block, a mesma coisa. Então, vamos aproveitar a mudar o nome de Text Block, colocar um caption. Aqui estamos mudando a propriedade AutoGrow para True, porque o valor usado nas plataformas web. Isso que significa que se o conteúdo do Text Block é maior do tamanho do container, permita que se expanda. Agora, o que fazemos no evento Client Start, quando executado o painel, vamos colocar aqui o caption, que é longo. Estamos em Figma agora e podemos colar esse arquivo que a Chechu fez e vamos aqui colar cada parágrafo em separado para adicionar esses caracteres e novas linhas para estabelecer a separação entre parágrafos. Aqui estamos fazendo de forma rápida. E agora o que devemos fazer? Vamos mudar também o nome da tabela e temos que fazer o design da tabela. Vamos fazer o design da mesma forma que fizemos até agora. Podemos pensar que vamos criar a tabela que já foi criada, mas vamos especificar que tenha 3 filas e 2 colunas. As colunas dos extremos é para dar espaço. E aqui, como vemos no arquivo da Figma, é de 72 pixels cada um. E a terceira, vamos ter 3 filas. A do meio vai ser para dar esse espaço de 20 entre um text block e um botão. Então, além disso, podemos aproveitar e ver que tanto o botão quanto o text block vão ser alinhados horizontalmente, centrados, e verticalmente também no meio. Então, inserimos o text block para começar, mudamos o nome, controle, colocamos o caption, a propriedade AutoGrow, colocamos em True, e de novo, isso aí é mecânico, automático. Determinar que a alineação seja horizontal, central, e a vertical vai estar nesse nível. Então, adicionamos as 2 colunas, esquerda e direita, e as 2 filas que tínhamos feito. O que fazemos agora é a mesma coisa, automaticamente. Colocar 72 dips das colunas extremas e 100% para do meio, porque queremos que ocupe 100% restantes da largura total da tabela. Bom, e agora vamos fazer para a fila de separação é de 20 dips, o que não sabemos porque não percebemos no momento de Figma é quanto de altura tem cada uma desses campos. Então, vamos para Figma, procuramos essa informação, nos posicionamos no elemento e vemos 2,37 pixels para a altura. E aqui vemos, por exemplo, à direita, quanto vai ser a altura da linha. São 2 linhas aqui. A altura da linha é de 78,23 pixels. Isso vamos ver daqui a pouco, mas que vai surgir como uma propriedade SCS. Essa aqui determina justamente que seja dessa altura, como estamos vendo no arquivo. E depois o botão a mesma coisa, podemos ver aí que nos diz que é de 48 pixels. Então, o que fazemos? Vemos a tabela e em propriedades, vamos a Style, colocamos esses valores. Aqui vemos que como as propriedades Rosenstein das 3 filas são fixas, são em dips, não soma para saber quanto é o rei diz 305. É a soma desses 3 valores. Perfeito. O que resta agora é inserir o botão. Aí inserimos o botão. O que vamos dizer que queremos alinhar horizontalmente no centro. E o que vamos fazer agora é indicar, colocamos controles e dizemos em que lugar vai se encontrar dentro do layout esses controles. O que vamos fazer agora é executar para ver como são visualizados. Então, colocamos esse painel como mail
e vamos executar. Vamos ver o que vemos. Bom, estamos vendo os controles nos locais que queremos que esteja, mas o design, zero. Queremos ver isso e estamos vendo esse outro. Então, vamos ver como dar design para cada um desses controles, a cada uma dessas partes. Vamos iniciar pelo texto, Menu 8 Exploration. Então, estamos aqui em Figma, de novo. E se escolhemos elementos, vemos aqui uma série de propriedades CSS. Então, vemos, por exemplo, que aí é definida a família fonte utilizada, o peso da fonte, a altura da linha, a cor, essa cor verde escura, é definida, como mostrado por Chechu, definida como uma cor, essa cor dentro do Figma, que é secondary, né? Cor secundária é chamada. E aqui o que está mostrando, o que estamos vendo, são as propriedades CSS. Então, o que vamos fazer agora estamos aqui nas anexos, onde poderíamos definir essas propriedades, essas características. Se editarmos o control text block, vemos que tem a propriedade class. E por aí é que tem a questão. Por padrão, tem esse valor text block. Essas definições das classes, que são aquelas que vai conter as características de cada elemento, cada controle do layout, vão ser definidas, centralizadas em um objeto que é Design System. Toda KV criada de forma padrão, com um Design System predefinido, que se vemos, se editamos as propriedades da versão, vemos aqui que é chamado de Default Style. O estilo corresponde ao objeto Design System que contém todas essas definições. De forma padrão, é criado na KB um Design System Object que assume o mesmo nome que a KB. Esse Design System Object vai ser utilizado, e se observarmos bem, é Web Interface. Isso o que comanda é o desenvolvimento do aplicativo quando é com Web Panel. Não vai ser no nosso caso, nós estamos desenvolvendo o aplicativo para Angular. Portanto, estamos utilizando painéis e não Web Panel. Então, o que vamos fazer? Como vamos fazer para comandar o design quando estamos no ambiente Angular? Se observarmos as definições das plataformas, vemos aqui no AnyWeb Screen, que são das Angulars, qualquer tamanho de tela, vemos que o style pré-definido é unânimo Angular. Unânimo já é um design system pré-definido. A Chechu falou no início, podem encontrar em toda a KB, que é criada com módulos Nexus Unânimo, já pré-definido, e vão encontrar esse Design System Object. É aquele que vai comandar tudo se eu não faço nada. Nós não vamos utilizar esse porque vamos fazer um desenvolvimento, vamos fazer uma implementação de zero sem utilizar isso. Então, o que vamos fazer é criar um objeto, Design System Object, que vai ser aquele que vai aplicar a nosso aplicativo Angular. Então, o que eu vou fazer é criar módulo, e aí eu vou criar um Design System Object. Esse objeto que vou chamar Travel Agency Angular. É criado e aparece vazio. A primeira coisa que vou fazer é definir, vamos ver que tem duas janelinhas de token e de styles. Vamos criar tudo assinalado, damos um nome ao conjunto de tokens criado. E a mesma coisa vamos fazer para os estilos. Agora, vamos trabalhar sobre esse objeto. Nesse objeto, onde vamos dar estilo a todos os controles, mas agora queremos dizer no nosso aplicativo Angular que utilize esse Design System Object. Então, para isso, estamos aqui na plataforma e mudamos no mesmo Angular esse objeto que acabamos de criar. Vazio por enquanto. Se observarmos, podemos depois definir para cada tamanho de tela. Vemos que está herdando, vemos à direita que herda esse estilo, colocamos para Web Screen, mas podemos individualizá-lo e mudar, dependendo do tamanho da tela.
Então, sim, vamos trabalhar. O que nós queremos fazer é começar por definir uma constante de cor já identificada na Figma. Qual era? Aquela que a Chechu chamou secondary. É como dar um nome à cor. E o que vamos fazer? Vamos para aqui, aqui está feito, e o que fazemos é copiar o valor da cor e vamos colar aqui. E temos aqui outro editor que está sincronizado, podemos trabalhar um no outro. Vai ser refletido. Então, temos uma constante de cor e daqui em frente a essas constantes vamos chamar tokens. Então, com isso, fizemos uma definição, mas o que nós queremos agora é dar estilo a esse controle que temos aqui. Então, se observarmos, Chechu foi bem e ela criou um estilo para o texto, chamou Title H2, ao estilo desse texto que vemos aqui. Então, o que vamos fazer é copiar essas propriedades e ir para aqui e criar de alguma forma a classe que vai dar estilo a essa propriedade. Vamos chamar bem semelhante a que a Chechu chamou. Então, essas são as classes CSS. Vamos aqui colar tudo que estava em Figma. E essas propriedades são essas propriedades CSS. Então, o que a primeira coisa que vamos fazer é mudar o que diz aqui. Estamos dizendo qual a cor aplicada à classe H2, qual a cor secundária que está nos tokens. Pesos, permitimos selecionar, referenciar um token, que vai ser um token de cor, e qual vai ser o único que temos por enquanto, que é secondary. Então, estamos dizendo que a todo controle que tenha essa classe, aplique essa cor. A segunda propriedade que vemos, Text Align Center, vamos tirar porque nossa alinhação do texto foi feita de um outro lado. Fizemos no layout. Esse aqui é um comentário, tiramos. E outra coisa que vemos aqui é que estamos especificando a família de fonte. Todas as características relacionadas à fonte. A família de fontes. Essa família de fonte que surge aqui, que não sei como, sei lá, pronunciar, Revo, não é uma família pré-definida que entende os navegadores. Assim, a próxima coisa a ser feita é definir uma CSO, qual a fonte. Temos que incluir essa fonte. Para incluir, vamos utilizar a propriedade font family. Aí podemos indicar qual de todas as famílias de fontes vamos utilizar. E como não é das pré-definidas, o que vamos ter que fazer é importar o arquivo da fonte na KB, para depois referenciar daí. Então, vamos para os arquivos, file, vamos criar um arquivo chamado assim, procuramos aqui, buscamos na nossa pasta e escolhemos esse aqui. Assim que importado esse arquivo na KB, podemos utilizá-lo. Então, o que fazemos? Dar um nome à família de fontes, que vai ser o arquivo. Aqui, colocamos qualquer nome, mas indicamos de onde é pegue esse arquivo. Com a função, indicamos regis file, arquivos criados, acessíveis à nossa KB, e aí temos esse que acabamos de criar. Com isso, simplesmente estamos dizendo a DSO que inclua essa fonte. Depois vamos para a classe e diz, utilize essa fonte. Então, eu vou colocar o mesmo nome que indiquei acima. Depois, de outro lado, vemos que essa fonte, Revo, corresponde ao tamanho weight 700. Então, o que eu vou fazer é simplesmente fechar um comentário, porque vamos usar vários tamanhos para a mesma família de fontes. E essas propriedades já não são necessárias porque são incluídas nesse arquivo. Então, a próxima coisa é o size, front size, para o tamanho da fonte, 67 pixels, estou tirando os decimais porque não servem. Então, temos essas 4 propriedades, cor, from family, from size e line height. O que devemos fazer agora? Agora demos estilo, especificar quais as características dessa classe H2 title.
O que vamos fazer agora é indicar a nosso controle que tenha como classe isso que acabamos de definir. Assim que foi feito isso, vemos em ação o estilo para essa propriedade. Então, vamos fazer a mesma coisa para os outros elementos que restam no layout. O texto na parte direita, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então, vamos para a firma. Observamos que também o designer já deu um estilo denominado particular para as características que vão ser aplicadas. Então, vou designar dessa forma, vou copiar as propriedades para que surja desse jeito e eu vou levar para meu desejo nas anexos, eu vou criar, então, uma classe que vai ser depois, vou denominar essa classe regular paragraph e eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Aqui vemos que é outra cor que está surgindo, esse tipo de cinza, que também Chechu deu um nome, Grade 600, vamos copiar o valor, vamos para a janela de token para designar um novo token de cor, vamos chamar desse jeito, Grade 600, que esse é o valor, e depois a mesma coisa, vamos para a janelinha de estilos, referenciamos esse token de cor, e outra vez a mesma coisa, aqui estamos utilizando a mesma família de fonte, porém com outro peso. Portanto, vamos ter que importar outro arquivo para essa fonte. Então, de novo, isso é repetitivo. Vamos escrever a regra front face, vamos para os arquivos, vamos criar um novo arquivo para importar justamente essa hue regular. Vou um pouco rápido, desculpe, mas é para não demorar muito. Faço a mesma coisa, aquela que vou utilizar aqui também nessa classe. De novo, font style, e font rate não preciso mais. E o que eu adiciono aqui, estou adicionando um pouco, porque há um bug agora, que já está quase divulgado. Essa propriedade me deixa que esses espaços adicionados, como new line, sejam considerados como break spaces. Agora vamos ver na execução para ver os espaços entre os parágrafos. A próxima coisa que eu faço, estou aqui no home, mudar a classe, regular parágrafo aqui, e agora experimentamos e vamos ver como é que ficou. Já está muito mais semelhante ao que tínhamos no início. Então, vamos fazer isso mesmo com o botão de contatos. Então, vamos observar o botão. No botão, vemos que o botão é composto em firma, é composto por duas coisas. Esse fundo que temos, que se observamos, vemos que tem essas duas cores. São as duas coisas juntas, é como o botão inteiro. Nessas duas cores, o primary e secondary. O secondary já temos, o primary está surgindo agora, então o que vamos fazer é criar um token de cor primary. E vamos dar esse valor. Aí vemos à direita, vamos ver, aqui vemos como é que vão ficando as cores. E o que vamos fazer agora? Temos que dar estilo ao botão. Então, vamos criar uma classe correspondente a esse botão. Se observarmos, vemos esse border value, radius, que é para dar esse 30% de questão mais redonda nas bordas. E também temos o background, a cor de fundo. E de outro lado tem um texto lá dentro, e esse texto, então, também tem uma cor, a cor secundária, e vemos que Chechu deu um nome ao texto desse botão que denominou Buttons Primary. E além disso, temos essa outra propriedade, Text Transform, que permite que eu escreva e que sempre surja em maiúscula. Então, o que eu vou fazer aqui é copiar essas propriedades, que são aquelas que correspondem no início ao texto. Então, copio as propriedades,
vou referenciar para o token, secondary, verde escura, insiro na família de fontes, isso tudo igual. Vemos, então, esse trabalho de forma repetida, já deixo criada, mudei, para fazer a mesma coisa feita antes, e deixo aqui a propriedade de test transform. Mas agora falta isso em estilo de texto. Agora, está faltando o quê? Tudo isso, fundo, background, das bordas redondas, que vemos aqui, mas também o que podemos ver é que, na verdade, esse texto surge como um padding, outra propriedade de 15, é o que separa o texto de dentro das bordas. Então, vamos copiar essas propriedades que estavam separadas, copiamos. Para o background cor, vamos colocar, já colocamos, desculpa, foi rápido demais, mas a referência do token de cor primary. E aqui estamos adicionando a padding, que surge aqui o IntelliTip para selecionar das propriedades que começam desse jeito para poder escolher aquela que nós queremos. Vamos utilizar padding inline, é muito rápido falando isso, mas sobretudo para os que tenham conhecimento mais avançados, vamos usar as propriedades lógicas. Essa padding inline é semelhante a padding apenas, só que vai permitir abstrair se estamos em right to left, em modo escritura, ou right to left, a padding inline é lógica, dependendo de onde comece, vai considerar bem tudo isso. Então, 15 pixels de cada lado. E outra coisa que estou fazendo aqui é colocando, vemos aqui, porque vamos jogar um pouco com isso, estamos colocando a propriedade width de largura com esse valor max content. Max content, o que está falando, que ocupe, que eu posicione a largura máxima, que a largura seja aquela que eu preciso para o conteúdo entrar, sem cortar, sem nada. Por que serve isso? Porque quando nós vamos utilizar um aplicativo um aplicativo que tenha localization, por exemplo, que seja multi-idioma. Tá? Nós sabemos que se para um idioma para outro vai variar o width para cada um, então com isso nós cobrimos de que sempre se posicione na largura necessária. Então aqui o que vamos fazer, o que já sabemos. Isso. E vamos experimentar. E aí vemos, porém, vemos que está ocupando a largura máxima, né? Que falamos, entrando conteúdo e com esses 15 de padding do lado a lado, dos lados. Mas não é desse jeito o botão. O botão era maior, tinha mais largura. Então, o que estamos vendo? Vemos que as medidas são, o grid são fixas, 169 pixels e 48 de altura. Então, o que podemos fazer? Especificar em nível de design, que vai sobrescrever, vai pesar mais essa que é a propriedade da classe. Então, quando nós executemos, agora sim vemos bem. Também vamos ver agora algo que tinha mostrado o Chechu no início, que era ver variar o estilo do botão conforme o estado. Então, o que vamos fazer agora? Temos esse green, esse verde mais clara. Então, o que vamos fazer é implementar isso. Como fazemos quando quando o botão surge numa outra cor do fundo? Então, vamos criar uma classe, botão primary highlighted. Podemos colocar qualquer nome, mas é um nome, esse é um bom nome. E o que nós vamos fazer, o background color para essa classe seja corresponde a um novo token, primary, que estamos procurando aí, primary hover, e colocamos esse valor e especificamos aí esse token. E que está faltando? Porque aí temos a classe solta, como pode saber o botão, que quando esteja acionando o botão tem que assumir essa classe.
Aqui é onde intervém outro tipo de propriedades, que não são de CSS, são, sim, específicas das anexos. E, em particular, são aquelas conhecidas como GX Property. E escolhemos a Lighted Class, que estamos dizendo com isso que considere quando o botão esteja highlightado, que considere as definições dessa outra classe e que adicione as definições que aí estão a dessa classe. É o que nós acabamos de definir. Então, vai estar sobrescrito o background. E não tenho que fazer mais nada. Vamos ver agora. Agora executamos. E aí vemos como muda a cor quando é especificado e ativamos o botão. E assim vai ficando, então, assim vamos construindo o desejo. E isso era o mínimo que nós precisamos saber para conhecer os jogadores, os participantes nesse mundo de front-end da Wizard, nesse caso. Bom, já conhecemos os jogadores, vamos pesquisar como iniciaríamos e iniciaríamos investigando os diferentes controles, as diferentes telas, para ver essas questões que os designers já identificaram. Aqui vemos a classe H2 Title, mas porque vamos ter uma classe H1 Titles, que é para esse outro controle. E, de fato, se vemos aqui, vamos ver que no banner daqui, Checho especificou que o tipo, o estilo desse texto vai corresponder a um estilo que chamou H1 Banner. E não temos ser muito velozes para perceber que esse outro vai ser H2. E se estamos aqui, o texto do copyright, Checho denominou Copyright General. E se observarmos a página completa, vemos aqui as cores utilizadas em geral na página. Portanto, essas informações podemos ter de entrada e transformar e escrever tokens de cores no desejo antes de fazer tudo isso que nós fizemos, que é iniciando por um controle em particular. Se vamos a Interaction acá, Attraction, vemos as cores definidas para essa página. Vemos também outro H1, mas de tipo cards. Ou seja, a designer já estruturou todas as informações de um jeito que vai ser muito simples para nós podermos passar para nosso desejo. Para ordenar o DCO, são ordens que é para dar ordem a esse DCO. E o que nós fazemos é criar uma região title, onde vamos ter a classe H1 title, H2 title, tudo que tem a ver com title, e assim para cada parte. Isso é simplesmente para dar ordens. E, de fato, aqui vemos do botão as duas classes e também ficam ordenadas, podemos expandir, colapsar e ver o DCO, que assim que vai crescer, vai ser mais complexo, vemos de uma forma ordenada. A mesma coisa podemos fazer com os tokens. Podemos definir regiões para os tokens e assim poder ter essas duas regiões, application e uma neutral, que é para as cores neutrais. Bom, desse jeito seria a forma de trabalho. Então, outra vez, aqui vemos as cores e vemos o que fizemos é traduzir essas cores e colocamos diretamente na seção de token do DCO. O que vemos aqui é que no editor à direita podemos ver de uma outra forma, podemos ver desse jeito as cores. E vemos que podemos colapsar também as regiões e ver então as regiões colapsadas. Bom, agora vamos avançar mais um pouco. Não só podemos usar tokens de cores, que são os mais evidentes, mas também definir tokens para outro tipo de questões, para dar espaço, para os tamanhos de fonte, H1, 75 pixels, H2, para essas questões. Não vamos fazer agora, simplesmente para vocês terem uma ideia. E depois a outra coisa é que não só temos o design da modalidade light, mas também Checho fez a modalidade dark. Se compararmos uma com a outra, vamos parar na parte que implementamos agora, que é essa parte central aqui dos textos. Vou colocar um do lado do outro
E vemos que a questão é complicada, porque vai variar a cor do fundo, vai variar a cor das classes, H1, title, do parágrafo e também o botão. Então, como fazemos para variar isso com mínimo custo? Quando chegamos aqui, percebemos que pela demora, erramos na hora de definir os tokens, de abstrair os tokens, porque essa abstração vai trazer uma simplificação enorme no design. Os tokens, as constantes de cor que utilizamos de forma rústica, podemos utilizar para que sejam complexas e que sejam interessantes nos tokens. Aqui, por exemplo, vemos que todos esses textos surgem sobre um fundo que vamos chamar surface. Vamos criar um token que vamos chamar superfície surface. No caso da modalidade light, vai assumir essa cor 00, que é a branca. No caso da modalidade dark, vai assumir esse outro, que é uma cinza mais escuro. E se olharmos o text block, esse daqui podemos definir, podemos abstrair a cor como uma cor que vai ser aquela que vai ser aplicada na superfície, on surface. Para esse token, vamos ter um surface 1, que vai corresponder a que cor verde escuro definida como cor secundária. E se vemos a modalidade dark, vai corresponder a um branco, a cor branca. Então, se olharmos a parte do parágrafo aqui, vamos criar outro on surface 2, que vai ser a cor aplicada sobre a superfície de fundo. E aí definimos que para um caso um gris 600, para outro um cinza 600, para outro branco, o branco. E a mesma coisa para o botão. Podemos definir uma cor que seja a cor do fundo, que corresponda à cor primária, surface primary, e um para o texto que vai sobre a superfície primária, on primary. Todas essas abstrações eu poderia ter sido feito pelo designer, e se ele não fez, a gente tem que fazer com esses dois tokens definidos. Podemos construir abstrações nos próprios tokens. Aqui vou velozmente porque não quero demorar. Isso vai ficar gravado. Aqui o que eu fiz? Adicionei essas abstrações, onde vemos que temos tokens que, por sua vez, pegam valores de outros tokens. Esses são os definidos como uma primeira camada, menos abstrata, e aqui temos uma segunda camada mais abstrata. Então, o que fazemos a partir disso? A única coisa é modificar nossos estilos para que assumam essas novas abstrações, que são aquelas que especificamos aqui. Eu não vou mostrar, mostro já feito, porque não tem muita ciência. Se tivéssemos feito de uma, não deveríamos mudar nada. Então, aqui, vamos a especificar a cor de fundo do aplicativo. No caso, era uma branca, uma cor branca. Então, utilizo essa classe application, que poderia, se se chamasse de outra forma, poderíamos incluir na tabela principal do painel, porque vai ser a cor do fundo. Na main table, aplico essa classe, vai assumir esse valor, essa cor de fundo, então, para o objeto. Porém, ao denominar assim application, essa classe é aplicada no tag mod de todo HTML. Então, dessa forma, vai aplicar essa classe. Vou executar, não vamos ver nenhuma mudança, porque a única coisa que eu fiz foi limpar o aplicativo para dar esse nível de abstração. Estou aqui no navegador Opera, que permite mudar para Dark, e não há nenhuma mudança porque não especificamos nada para o modo Dark. Como fazemos para especificar algo? Aqui estou reordenando os tokens e aqui jogam as opções. Então, vou definir a opção Color Scheme, que é aquela que indica o esquema da cor, Dark ou Light. Ao escrever isso entre parênteses retos, estou indicando que vai ser o modo padrão. E depois eu vou fazer variar os tokens de cores conforme qual o color scheme. Quais? Porque esses não variam, vão ser os mesmos. E esses outros sim eu vou variar conforme o light e dark. Então, vou copiar para light e eu vou adicionar uma condição para dark, onde eu vou especificar os mesmos tokens com os valores que eu quero aplicar quando a modalidade seja dark. E aí começa a mudar
Vou colocar secundário como primário, primário como secundário e fazer essas mudanças que vimos velozmente anteriormente. Mas há diferença de cores entre um caso e o outro. E simplesmente fazendo isso, dizendo para cada color scheme qual o valor de cada token, surge e executo e tem o aplicativo em modo light e quando passo para o escuro, vemos como automaticamente está aplicando essas novas cores. Perfeito. Bom, basicamente, assim seria como se trabalha. O que vamos fazer é avançando um pouco, que já estou um pouco passado de tempo. Isso eu ia dizer sim que estamos sobre a hora. Vamos fazer uma seleção de conteúdo para também habilitar o espaço de perguntas. Mas pode, sabíamos que iria acontecer isso, mas simplesmente vou avançar para o aplicativo para vocês verem isso, que é um pouco o que faço, é implementar, para mostrar como é a questão, porque o Master Panel é fazer a mesma coisa. Master Panel seria implementar justamente a imagem de cima e esse banner, esse footer, e poderia passo individual. O que é interessante mostrar desse painel é mostrar essa parte daqui, porque se superpõe controles. E o que mostrávamos é que era, para isso, é a fila da tabela, inserir a parte da tabela, aí vão se carregar as páginas, e o interessante aqui é que a partir da versão da Play 5 que está saindo, da Xenexus, é que podemos, em nível das tabelas, controle de gambas, flex, especificar, temos as propriedades de acessibilidade que vão permitir fazer acessíveis esses aplicativos. Nesse caso, ao dizer que essa tabela daqui, esse conteúdo vai ser o main, vai permitir que quando isso se execute em um navegador ou a pessoa tenha dificuldade de visão, informe que esse é o conteúdo principal da página. Isso é algo novo que vai sair daqui a pouco. E aqui o que fazemos é mostrar que com o control Canvas, que é um tipo de tabela, o que eu posso colocar aí, eu posso localizar em camadas. Então, posso dar posicionamento absoluto e, além disso, indicar em que camadas vai se mostrar cada um desses controles. Isso que é interessante porque permitia o botão de chatbot, que estava um pouco sobre essa engine, então está por cima da imagem. Isso é o que se fazia nessa parte do vídeo e como carregar a imagem, mas basicamente é mais do mesmo. Também mostrava como a imagem posso fazer variar por modo light ou dark. Isso vai estar no curso mais para frente. Então, eu vou ir para o final. Aqui está tudo implementado para mostrar. Assim é como é que fica no aplicativo. E esse aqui é o mesmo aplicativo desenvolvido por Nico, que Nico talvez vai estar para as perguntas desenvolvidas. Se ele não falou, se ele não mentiu, diz que fez em 4 horas, e aqui vemos como, na verdade, se não mentiu, que eu acho que não, como pode ser desenvolvido isso que parece complexo em pouco tempo. Isso que estamos vendo aqui, por exemplo, é um FlexGrid, que tem informações da base de dados, que é outra coisa interessante, isso é carregado com as informações da base de dados. Basicamente isso, e eu queria mostrar, na verdade, que aqui, como está implementada a modalidade Dark, mas, bom, se vocês acreditam, então, eu vou terminar com isso. Bom, agora é o roteiro. E vou encerrar por comentar brevemente para recapitular como seria que desenvolveria tudo isso de zero. A gente começaria fazendo análise das páginas, per navegações, olhar todos os elementos repetidos, irregularidades. Percy Designer construiu estilos, se deu,
se fez um design conceitual, se determinou tokens, o que nós chamamos de tokens, estilos para as cores, estilos para os textos. Tudo isso vai jogar, fazemos essa análise geral, onde identificamos texto, todas as regularidades, criamos um DCO base, onde começamos a fazer o que fazemos na demo, e começar a refletir tudo isso, a fonte, os tokens e cores para o modo Dark Light, as classes para os elementos repetidos, identificados, outros tipos de tokens, tamanhos, fontes, espaços, e também incorporar na KB tudo que é conhecido como assets. Todas as fontes importadas, os ícones utilizados, como SVG, e depois desses passos principais, começamos a implementar tanto o Master Painel como os painéis individuais. E uma questão, falando com o Nico, quando desenvolveu o aplicativo, ele tinha uma sugestão ter esse DSO base, que tenha tudo isso identificado nos primeiros 2 passos, e depois poder construir um DSO por cada um dos painéis que podemos implementar. Então, por exemplo, construir um Master Painel DSO para o Master Painel, que importa o base e adiciona os tokens ou classes específicas usadas para esse objeto, e a mesma coisa para cada um dos painéis. Isso que permite modularizar e ter o problema mais pequeno. Então, temos no base tudo que é comum a tudo, e em cada um desses DCO o que é específico de cada um dos objetos. E depois, a nível da KB, temos a nível da plataforma, temos o DCO que importa todos esses outros. Então, o DCO que vamos ter na plataforma vai ser esse, que vai importar todos esses. Bom, eu fiz como eu consegui, mas essa é a apresentação. Tudo isso, claro, que me dá pena porque perdemos uma parte para estar bem desenvolvido no curso que temos agora. Bom, muito obrigado, Ceci. Ótimo. Bom, muito obrigada. Tínhamos muito para dizer e queríamos contar com com um estudo de caso, porque é a melhor forma de ver isso e está longe demais, então pedimos a desculpa das questões. Bom, temos várias perguntas que foram sendo respondidas de acordo com a palestra, e temos algumas aqui por responder. Temos uma de Cristian Valverde, que diz: uma comparação entre Web Rápido e a Genexus. Nicolás, por favor. Estou tentando responder isso, mas não entendi. Comparação entre Web Ratio e Genexus. Estamos falando de 2 plataformas diferentes, low code. Não posso responder isso, ou ao menos para esse alcance, para desenvolver front-end com a Genexus. Vamos aceptar a segunda. A próxima. Estilos de texto e cores são armados por meios de DSO, certo? Sim, isso foi respondendo assim que avançado o webinário. A pergunta foi na hora que estava fazendo, mostrando da Figma, e sim, logicamente já é claro que esses estilos são refletidos na Genexus. Perfeito. Sebastião Peláez, boa tarde. Por que são definidos os espaços como colunas? Não é mais eficiente criar classes com margin ou padding correspondente? Ao criar colunas, são gerados divs vazios. Bom, não há diferença entre a eficiência entre ambos os esquemas, fazer tudo com base em espaços e fazendo margem, ou pode-se fazer filas vazias ou colunas vazias. Em termos de eficiência, é totalmente a mesma coisa. Não se criam divs vazios, as colunas não se coloca nada, então, do ponto de vista da eficiência, é a mesma coisa. Então, qual o ponto aqui? É o conforto. Como é mais confortável, se para fazer essa operação com margin ou com colunas e filas vazias. Na verdade, é que há estruturas
falamos muito com a Cecília Fernandes e depende de cada um. Chegamos à conclusão de que depende de cada um. Eu gosto mais de fazer filas e colunas vazias, porque eu vejo tudo do layout, mas também pode-se usar separação com margem e não há problema. Não? É uma questão de cada um. Há vantagens e desvantagens, mas funciona qualquer um dos dois enfoques. Ótimo. Marco Flores, que pergunta se a KB e outros recursos são disponíveis para criar com esse aplicativo. O que seria bom que não... Podemos ver aqui agora, podemos repassar no chat o link para o aplicativo desenvolvido por Nico para que vocês possam ver e visualizar e experimentar em execução. Agora, a KB, vamos disponibilizar alguns recursos. Se eu não entendi, Chechu, vamos enviar um e-mail. Com outros recursos não vai estar a KB no início, também falamos a respeito, porque na verdade estamos armando o curso, então depois tudo isso vai estar no curso. Mas podemos sim encaminhar. Rodrigo Castro diz, caso de não ter designer nos projetos, qual o caminho recomendado para aprender Figma? Bom, não sei se é um caminho recomendado. Figma tem muita documentação, tem um canal de graça no YouTube com muitos vídeos, eles dão muito conteúdo para aprender a utilizar a ferramenta, pode ser um caminho, outro pode ser algum curso que esteja em alguma plataforma online, outro caminho vai ser autodidata e bom, mexer. Ótimo. Cristian Valverde pergunta, como se implementa certa lógica que se usa exclusivamente na camada UI? É um pouco misturada a pergunta, não sei, aqui se refere a certa lógica, organização dos elementos UI? Como se implementa? Falando com o desenvolvedor e vendo a forma mais confortável para cada um, para manter essa lógica, né? Perfeito. Fabián pergunta, Header, a parte do menu, como se resolve e que em SD se transforme em menu hamburguesa? Esse exemplo é publicado para ver como se comporta? Esse exemplo não é publicado. E quanto ao header e como funciona o responsive, não entendo estrategicamente qual a pergunta, talvez é como se implementa a mudança menu entre uma tela e outra. Talvez esse Nico pode definir. Se, como é responsive de aplicação, o do aplicativo, o Nexus pode ver como se o design do layout para um formato, nesse caso, for para web texto. Mas sobre esse mesmo painel você pode ter um layout que seja para web pequeno, para celular, tablet. Então, você definindo esse novo design, o que está fazendo e dizendo é que quando esteja nesse formato, utilizando um dispositivo, a tela vai ser desse jeito. Aí talvez você vê. Aí você define a plataforma e o tamanho. Depois vai ter outra seção que a Cecília mostrou, quando definia Customization, os platform, à esquerda, que aí poderia definir os tamanhos aplicados de forma tablet, texto. Se modela dessa forma o responsive, definindo diretamente o layout e como se vê a tela para um formato determinado. Bem, aí respondeu que já tinha entendido. Bem, agora sim vamos com a última, que estamos passados do tempo. Nelson Romero diz, boa tarde, todas essas capacidades do DSO, como convivem com os patterns? Bom, eu acho que não está se focado nos patterns e num desenvolvimento de zero, portanto, entendo que o alcance não entra aqui. O que eu posso dizer é que você define o design que você quer utilizar, definimos esse DSO, então isso vai ser usado no aplicativo.
Deveríamos ver quando você usa um partner, como se define na cabeça. As informações e estilos acabam no DCO. Então, depende de que você tenha no DCO e como saber o aplicativo. No partner não entra aí. Bom, muito obrigada, Nicolai, Cecília, Chechu. Muito obrigada a todos vocês por estar aqui conosco. Ficam algumas perguntas por responder. Vamos encaminhar aos palestrantes para depois possam responder via e-mail. Tinha algumas perguntas que diziam se essa sessão vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. Depois vão poder ver em www.genexus/webinários. Então, a gente se vê no próximo webinário. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Até logo. Tchau, tchau.